Como começar a investir em dólar? Muitas pessoas se fazem essa pergunta e nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, o criador do canal, e nesse vídeo eu vou dar continuidade aos aportes da carteira pública do canal, a carteira da minha aposentadoria. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês eu começando a investir em dólar nessa carteira. Eu estou dando o meu primeiro passo nos investimentos internacionais e eu vou mostrar para vocês o porquê eu vou fazer isso, os ativos que eu vou comprar, né? E também na prática eu comprando esses ativos. Tudo nesse vídeo. Caso você esteja chegando agora, eu tenho uma carteira pública, que é a carteira da minha aposentadoria. A ideia é eu me aposentar daqui 19 anos. Eu comecei a investir no começo do ano passado. Então são 20 anos de aportes. E no último vídeo eu mostrei para vocês a diversificação nova que eu quero colocar na minha carteira, né? Eu quero colocar ativos em dólar, eu quero dolarizar uma parte dessa carteira para me proteger. Caso você não tenha assistido, no final desse vídeo eu vou deixar esse vídeo para você assistir e entender melhor sobre as alocações que eu vou fazer nessa carteira daqui em diante. Resumindo, eu vou alocar 30% da minha carteira em ativos internacionais, sendo 5% em Bitcoin, 15% em ações e 10% em renda fixa internacional. E hoje eu vou começar no local mais seguro do mundo, que são os títulos do Tesouro Americano. Vamos lá? Bom, primeiramente, por que nós devemos diversificar o nosso patrimônio investindo em dólar? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Um primeiro motivo é porque é uma forma muito interessante de nós protegermos a nossa carteira contra a desvalorização do real. Nos últimos anos, o real ele perdeu muito valor perante o dólar. Lembra? Lá em 2010, quando o real estava R$2, um dólar, aí depois foi aumentando, né? Precisava de 3, 3,50, 4 reais. Hoje, 5,70 para comprar um dólar. E já chegou até mais de 6 reais, né, nesse período. Então, olha como que o real ele se depreciou em relação ao dólar. Então, imagine um investidor que tinha muito dinheiro, mas somente no Brasil. Ele perdeu o poder de compra a nível mundial. Por isso que é interessante deixar uma parte da carteira alocada em dólar. Além disso, investir em dólar te expõe à maior economia do mundo, que é a economia americana. Além de diversificar também a sua carteira, né? Imagina que acontece alguma coisa com o Brasil ou com o real. Então, ter uma parte da sua carteira em ativos internacionais, em uma moeda forte, né, uma economia estável como a dos Estados Unidos, ajuda a equilibrar e até valorizar o portfólio. E o melhor, você não precisa ter milhares de reais, ou de dólares, né, no caso, para começar a investir. Uma coisa diferente da bolsa americana para a brasileira é que nos Estados Unidos você pode comprar uma fração de uma ação ou de um ETF, de algum ativo. Você não precisa comprar o ativo cheio. O que isso significa? Imagina que uma ação está custando 100 dólares. Você não precisa ter os 100 dólares para comprar uma ação. Você pode comprar meia ação, gastando 50 dólares. Você pode comprar 10% de uma ação, gastando 10 dólares. Então, na prática, você consegue comprar a quantidade de dólares que você quiser naquele ativo. Diferente do Brasil, que a gente precisa comprar uma ação cheia, né? Um ativo cheio, tendo que disponibilizar todo aquele valor para comprar esse ativo. Então isso significa que com pouco dinheiro você já consegue começar a comprar os ativos em dólar. Outra coisa interessante é que você não precisa ser um expert no mercado americano para começar a investir. O mercado americano existem milhares de ações, milhares de empresas. São mais de 4.000 empresas, se eu não me engano, que estão sendo negociadas nas bolsas dos Estados Unidos. Então imagina o trabalho que seria ter que estudar e analisar cada uma dessas empresas. Uma forma bem interessante de nós começarmos a investir é por meio dos ETFs. Os ETFs são uma porta de entrada muito interessante. Simples, diversificados e com uma gestão profissional. Bom, então surge uma pergunta: o que é um ETF? ETF é um fundo de investimento que replica uma classe de ativos, ou até mesmo um índice. Por exemplo, existem ETFs que são focados em ações de tecnologia. É um ETF que investe em Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Nvidia e assim por diante. Então, dentro desse ETF tem ativos do ramo de tecnologia. Existem ETFs que replicam um índice, então o objetivo dele é replicar um índice, como por exemplo o S&P 500 ou até mesmo a Nasdaq. Então imagina que o ETF ele é como se fosse uma caixa de bombom. Os bombons são os ativos e a caixa é o ETF. Dentro da caixa de bombom, tem aquele bombom que você gosta, tem aquele bombom que você não gosta muito, mas todos são de chocolate, né? Ou pelo menos são doces. Agora, o ETF também é a mesma coisa. Um ETF que, por exemplo, de ações de tecnologia, como eu comentei para vocês, ele
compra ativos de tecnologia. Algumas pode ser que você goste, algumas ações, outras pode ser que você não goste ou até não conheça. Mas o interessante é você estar diversificado nas ações desse ramo, que é o ramo que o ETF está comprando. Porque vai que aquela ação que você não conhece ou até não gosta, ela sobe bastante. Então o ETF é uma maneira diversificada, com uma gestão profissional, que você pode se expor a uma classe de ativos, né, algum grupo de ativos, e assim começar a fazer os investimentos em dólar. E hoje eu vou começar investindo por meio dos ETFs. São 2 ETFs que compram títulos do Tesouro Americano chamados T-bills, né? Treasuries de curta duração. Títulos de curta duração, de 1 mês, 3 meses ou até, no máximo, 1 ano. Na prática, é como se eu estivesse emprestando meu dinheiro para o governo americano, o credor mais seguro do mundo. Eu escolhi 2 ETFs para começar a colocar na minha carteira. Eu não quis colocar os 10% da renda fixa em um ativo só, num ETF só. Eu quis diversificar em 2, até mesmo de 2 gestoras diferentes, para que eu tivesse uma diversificação maior também na minha carteira, né? Mas ambos os ETFs compram ativos de curta duração. Por que eu decidi comprar ETFs de curta duração, né? Os governos, eles emitem dívida para várias durações diferentes. Existem aquelas dívidas de 30 anos, né, para 2050, 2040, 2030. Porém, quanto mais longo é essa dívida, ela pode sofrer mais, né? Esse título pode sofrer mais com a taxa de juros, a oscilação da taxa de juros. Pode ser que ele se valorize, como pode ser que ele se desvalorize bastante. Então eu não quero estar sujeito a esse risco da variação da taxa de juros. O meu objetivo deixando esse dinheiro em renda fixa é ter um caixa para um momento de crise eu conseguir pegar esse dinheiro e comprar os ativos mais em conta. Então, para que isso aconteça, eu preciso investir num ativo que eu tenha liquidez muito rápida. Que esse caso dos T-bills, né, que são os títulos do governo americano de curta duração, a liquidez é muito rápida, porque ele também é um título muito curto e ele não sofre tanto com relação à variação da taxa de juros. Então, para mim, no meu racional, no meu objetivo, esses são os melhores, né, para eu investir. E eu procurei 2 ETFs conhecidos que investem nesse tipo de ativo para começar, né, a colocar na minha carteira. E os 2 ETFs são os seguintes. O primeiro ETF, o ticket dele é SGOV, né, SGOV. É um ETF da gestora BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. O foco dele são em títulos do Tesouro, com vencimento de 0 a 3 meses, então bem curto, até 3 meses, né? Oferecendo uma alta liquidez e um baixo risco. A taxa de administração desse ETF é de 0,09% ao ano. É uma taxa muito baixa. Os ETFs nos Estados Unidos, a taxa de administração deles são muito baixas normalmente, né? Então isso é muito interessante. Então uma taxa bem baixa. O patrimônio líquido desse ETF é de aproximadamente 38 bilhões de dólares, então um patrimônio muito grande, né? A rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 4,90%. Lembrando, são quase 5% em dólar, uma rentabilidade muito boa, visto que o governo americano está com uma taxa de juros bem atrativa, né? De quase 5% ao ano. E a liquidez dele também foi muito boa, né? A liquidez diária dele é de mais ou menos 10,9 milhões de ações. Então é muito fácil também de ser negociado, se eu precisar vender esse ativo, provavelmente vai ser muito fácil de eu transformar em dinheiro. Então esse é um ativo que eu vou investir hoje. Outro ETF é o GBIL, GBIL. Esse ETF é da Goldman Sachs. É uma gestora também muito conhecida, né, uma das maiores instituições financeiras do mundo e muito respeitada. O foco do GBIL são em títulos do Tesouro Americano com vencimento de 0 a 1 ano. Então enquanto o SGOV ele tem um foco de até 3 meses, o GBIL ele tem um foco de até 1 ano, proporcionando aí um equilíbrio, né, entre liquidez e retorno. A taxa de administração do GBIL é de 0,12% ao ano, também uma taxa bem baixa. Tem um patrimônio líquido também bem grande. A rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 4,85%, também bem interessante, e um volume médio diário de 1.200.000 ações negociadas, também um bom volume médio diário. Então esses são os 2 ETFs que eu decidi colocar na minha carteira hoje. Mas como que eu vou fazer essa operação, né? Como que eu vou comprar esses ETFs? Bom, eu vou utilizar a minha própria conta do Banco Inter. Eu utilizo o Banco Inter para fazer as minhas operações, comprando ações, fundos imobiliários aqui no Brasil. Eu utilizo a conta do Banco Inter porque eu acho mais prático, não é uma recomendação do Banco Inter, mas eu acho muito prático porque dentro do mesmo app eu tenho o banco onde eu posso receber os meus dividendos, mandar o dinheiro que eu vou investir, tem a parte do investimento, né, onde eu compro os ativos, a taxa é 0 e dentro do Banco Inter mesmo você consegue abrir sua conta global e fazer os investimentos, né, por ali mesmo. Então vamos lá fazer isso na prática. Como vocês podem ver aqui na tela, já estou com a minha conta do Banco Inter logada. Eu tenho na minha conta corrente R$ 2.633
R$2.383. Desse valor, R$ 2.385 eu enviei agora para fazer essas operações, que são referentes às segundas-feiras dos meses de março e abril. Eu juntei o aporte do mês de março e abril para comprar dólar, ativos em dólar, para fazer essas operações agora e mostrar para vocês. Então as últimas 9 segundas-feiras, né, do mês de março e abril, R$265 que eu mando toda segunda-feira, deu R$2.385 que eu já mandei para minha conta. E o restante é dividendos que eu vim recebendo ao longo desses 2 meses até o dia de hoje. Então eu vou começar agora a fazer minha operação. É só clicar aqui em USS, né, que é a sigla da conta global do Banco Inter. Você tem que abrir a conta no Banco Inter e depois de você já ter aberto sua conta em real mesmo, você abre sua conta em dólar se você quiser fazer as operações, né, dos investimentos em dólar no próprio Banco Inter. Então aqui na conta em dólar eu ainda estou zerado, mas eu tenho que clicar aqui em Invest. Por quê? É a conta de investimento em dólar do Banco Inter que eu também abri. Então você tem que abrir essas duas contas. Eu não vou ficar fazendo vídeo aqui mostrando como abrir essa conta, senão esse vídeo vai ficar muito longo e não é algo muito difícil. Bom, então eu preciso carregar dólares para essa conta de investimento. Esses dólares vão vir da minha conta corrente do Banco Inter para essa conta de investimento em dólar. Então eu clico aqui em carregar, eu vou colocar a origem, né, vai ser minha conta do Banco Inter. Vou colocar aqui os $400 que eu vou utilizar nessas operações, totalizando então R$ 2.303 agora no momento da cotação atual. Então vou colocar aqui em carregar, confirmar e pronto. O carregamento foi feito, né? Se eu voltar aqui, ó, atualizar aqui a página, eu já tenho os $400 na minha conta de investimento do Banco Inter em dólar. Agora, para eu comprar os 2 ETFs que eu mostrei para vocês, né, que eu vou comprar essa semana, eu clico aqui em ações, ETFs e REITs. Só clicar aqui em busca por ativo, eu coloco o ticket do ativo. Então o ETF que eu vou comprar, o SGOV, só eu digitar aqui, ó, SGOV, já vai aparecer ele aqui, ó, clico em cima dele. Hoje, uma ação desse ETF está sendo cotada em $100,47. Eu vou clicar aqui em comprar, e como eu disse para vocês, eu não preciso comprar a ação cheia, eu posso colocar o valor que eu quero comprar dessa ação, né, nesse ETF. Então eu vou colocar aqui, ó, 200, que vai ser metade em um ETF, metade em outro, né? Vou destinar nos dois. Então clico aqui 200, revisar compra. Ó, não tem taxa para investir, ó, taxa grátis. Então reviso aqui a compra, vou clicar aqui em comprar. E pronto, a ordem já foi criada com sucesso. Vamos ver então logo se ela foi executada. Vou clicar aqui em ver minhas ordens, ó. Ela está aberta no momento, logo acredito que ela já vai ser executada. E eu vou fazer o mesmo agora com o outro ETF que eu quero comprar. Então clico aqui em ETF, busco aqui pelo ativo, que é o GBIL, aqui da Goldman Sachs. Então cliquei em cima dele, clico aqui em comprar. Ó, para esse daqui sair, eu coloquei a ordem a mercado, né? Tipo de ordem a mercado. Então é para ela sair logo. Vou colocar aqui os outros $200, revisar a compra. Ele é um pouquinho, parece que é um pouquinho mais lento, né? Em dólar do que no investindo na bolsa aqui no Brasil. Clicar aqui em comprar. E a ordem também foi criada com sucesso. Vamos voltar então para ver as minhas ordens. Ó. O mercado encontra-se aberto, ele está quase para fechar, né? Eu estou com essas duas ordens aqui abertas. A ordem do SGOV já foi executada, que foi a primeira que a gente mandou, como vocês podem ver, e a outra está aqui executando. Como vocês podem ver, a do SGOV, ó, o valor executado foi de 1,99, porque eu coloquei $200, né, e para comprar uma ação era $100,48. Então faltou alguns poucos centavos para chegar em 2 ações, mas isso não é um problema. Como eu falei para vocês, nos ativos americanos você pode colocar o valor que você quer alocar naquele ativo, né? Você não precisa se preocupar com o valor do ativo no momento. Você pode comprar uma fração do ativo. Então isso é muito bom, muito legal, porque é muito fácil de a gente, com pouco dinheiro, já conseguir começar a investir nos ativos em dólar. E pronto, agora as duas ordens foram executadas, né? Tanto a do ETF GBIL como do SGOV, e agora eu comecei a investir em dólar na minha carteira. E esses foram os aportes que eu fiz nessa semana, começando a investir em dólar, começando com a renda fixa americana. Esse é o meu primeiro passo para construir uma carteira global e aos poucos eu vou mostrando aqui no canal
como montar esse portfólio no exterior, né? Investir nesses ativos internacionais. Então, se você quer acompanhar essa jornada e aprender comigo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante, né, que foi interessante para você, e deixar o sininho ativado para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, você já investe em algum ativo, qualquer ativo que for, que é dolarizado? Coloca aqui embaixo o ativo que você investe. Fechou? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!